Existe um costume que milhões de brasileiros acima de 60 anos têm todos os dias, muitas vezes sem perceber, que está danificando o cérebro de forma lenta, silenciosa e progressiva. Não é fumar, não é beber, não é nenhum hábito que as pessoas reconhecem como perigoso quando fazem. É algo tão normalizado na rotina de quem já se aposentou, de quem já criou os filhos, de quem finalmente tem tempo para descansar, que questionar se faz mal parece exagero de quem não tem mais o que se preocupar. Mas a ciência não está exagerando. Os estudos estão ali, publicados nas revistas mais respeitadas da neurociência mundial, mostrando com uma clareza que não deixa margem para dúvida o que esse costume está fazendo com os neurônios, com a memória, com a capacidade de raciocínio, com o humor e com o risco de desenvolver doenças que destroem a qualidade de vida nos anos que deveriam ser os mais tranquilos e merecidos de uma vida inteira. O problema não é a falta de informação no mundo. O problema é que essa informação não está chegando às pessoas de uma forma que elas consigam processar, levar para o dia a dia e transformar em escolha diferente. É exatamente para isso que esse canal existe. Eu sou o Dr. João Peixoto e este é o Doutor Explica. Fica aqui comigo, porque o que você vai entender hoje sobre o que esse costume está fazendo dentro da sua cabeça, agora mesmo, enquanto você acredita que está bem, pode mudar de forma permanente a forma como você enxerga algo que provavelmente faz todos os dias sem nem perceber. E se você ainda não se inscreveu no canal O Doutor Explica, faz isso agora. Aperta o botão vermelho e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui, construído com cuidado, baseado em ciência de verdade e traduzido de uma forma que qualquer pessoa consegue entender e aplicar na própria vida. Deixa eu te contar sobre a Dona Conceição. 68 anos, professora aposentada, moradora de Fortaleza, mulher que havia dedicado a vida inteira ao trabalho, à família, aos netos, aos outros. Quando a aposentadoria chegou, ela finalmente tinha algo que nunca havia tido em abundância: tempo. Tempo para descansar, para assistir à televisão sem culpa, para ficar no celular vendo vídeos de receita e de netos de outras pessoas, para acompanhar as novelas que antes ela pegava só o final, porque precisava dormir cedo para acordar no dia seguinte. A Dona Conceição não achava que estava fazendo nada de errado, estava descansando, estava aproveitando, estava merecendo o tempo livre que a vida havia prometido e que agora finalmente havia chegado. Ficava na frente da televisão da tarde até a noite, dormia com o celular na mão, acordava e a primeira coisa que fazia era abrir o aplicativo de notícias. Passava horas em grupos de família no WhatsApp, consumindo vídeos curtos, áudios, correntes, notícias boas e ruins misturadas num fluxo que nunca parava. O que ela não sabia, e que a consulta de 15 minutos raramente tem tempo de explicar com a profundidade que esse assunto merece, é que aquele padrão que ela chamava de descanso estava operando dentro do cérebro dela como o oposto exato disso. Estava trabalhando o cérebro de uma forma específica, fragmentada e ininterrupta, que aos 68 anos causa um tipo de dano que a neurociência hoje consegue medir, nomear e, mais importante, prevenir. Quando a filha começou a notar que a mãe esquecia conversas que haviam acontecido 2 dias antes, que repetia a mesma história 3 vezes no mesmo almoço sem perceber, que ficava irritada por coisas pequenas que antes não a afetariam, levou o assunto ao médico. A Dona Conceição resistiu. Disse que era a idade, que todo mundo esquece coisas, que não havia motivo para preocupação. Mas os testes cognitivos mostraram algo que os exames de sangue não mostrariam. Uma queda mensurável em áreas de memória, de atenção e de velocidade de processamento que não era compatível com o histórico de saúde dela. O hábito que estava por trás disso não tinha nome no prontuário, mas estava presente em cada hora do dia dela. Para entender o que esse costume faz com o cérebro de uma pessoa acima de 60 anos, você precisa primeiro entender como o cérebro envelhece e o que ele precisa para envelhecer bem. Porque quando você entende o mecanismo, o dano deixa de ser abstrato e passa a fazer sentido de uma forma que nenhuma lista de advertências consegue transmitir. O cérebro humano começa a passar por mudanças estruturais naturais a partir dos 50 anos. Essas mudanças não são doenças, são parte do processo normal de envelhecimento. O volume de algumas regiões diminui ligeiramente. A velocidade com que os neurônios se comunicam entre si desacelera um pouco. A produção de certos neurotransmissores, que são as substâncias químicas que permitem a comunicação entre as células cerebrais, começa a reduzir de forma gradual. É fisiologia, não patologia. Mas aqui está o que a neurociência moderna descobriu e que muda tudo. Esse processo natural de envelhecimento cerebral
pode ser acelerado de forma dramática por certos padrões de comportamento, ou pode ser desacelerado, compensado e, em parte, revertido por outros. O cérebro, mesmo acima dos 60 anos, mesmo acima dos 70 e dos 80, mantém uma capacidade de adaptação e de reorganização que os cientistas chamam de neuroplasticidade. Ele não é uma estrutura estática que apenas decai. É um órgão vivo que responde ao que você faz com ele todos os dias. E o costume que estamos discutindo hoje é um dos aceleradores mais poderosos desse processo de deterioração que a ciência identificou nos últimos 20 anos. Não porque seja violento ou imediato no dano que causa, mas exatamente porque é sutil, constante, disfarçado de entretenimento e de descanso, e porque atinge o cérebro de uma pessoa acima de 60 anos de uma forma muito mais intensa do que atinge um cérebro jovem. O costume é a superestimulação passiva e contínua, e o principal instrumento dela, aquele que chegou às casas dos brasileiros e transformou completamente a forma como as pessoas acima de 60 anos passam o tempo livre, é a televisão assistida em excesso, combinada com o uso prolongado do celular de forma passiva e fragmentada. Espera, antes que você pense que vai ouvir um sermão sobre tecnologia ou sobre televisão ser má companhia, preciso ser preciso sobre o que estou dizendo. O problema não é assistir televisão. O problema não é usar o celular. O problema é um padrão específico de uso que o cérebro, acima de 60 anos, processa de uma forma completamente diferente do que processava aos 30, e cujo efeito acumulado ao longo de meses e anos produz mudanças estruturais que os exames de neuroimagem conseguem visualizar. Pensa no cérebro como um músculo. Não é um músculo de verdade, mas a analogia é precisa o suficiente para entender o mecanismo. Um músculo que trabalha de forma adequada, com esforço real, com resistência, com desafio progressivo, fica mais forte, mais eficiente, mais resistente ao desgaste do tempo. Um músculo que é usado de forma passiva, que recebe estímulos sem precisar responder com esforço real, que nunca é desafiado além do que já sabe fazer, vai perdendo massa, densidade e capacidade ao longo do tempo. Quando a Dona Conceição ficava 4 horas assistindo a um programa de televisão onde imagens e sons se sucediam de forma contínua, o cérebro dela estava recebendo um volume imenso de estímulos, sem precisar fazer nenhum trabalho real com eles. Não precisava recordar, não precisava raciocinar, não precisava criar, não precisava resolver, apenas recebia. E o cérebro que apenas recebe, sem ser convocado a processar de forma ativa, começa a perder justamente as conexões neurais que a neurociência chama de reserva cognitiva, que é a margem de segurança que protege o cérebro quando o envelhecimento natural avança. Existe um estudo conduzido pela University College London que acompanhou mais de 3.500 adultos ao longo de mais de uma década. Os participantes que assistiam mais de 3 horas e meia de televisão por dia apresentaram um declínio significativamente mais rápido na memória verbal e na capacidade de processamento cognitivo em comparação com aqueles que assistiam menos. O dado mais perturbador desse estudo não foi o número, foi o fato de que esse declínio acelerado ocorreu independentemente do nível de escolaridade, do histórico de saúde geral e da prática de atividade física. A televisão em excesso acelerou o declínio cognitivo mesmo em pessoas que faziam tudo certo em todas as outras áreas. Não é porque a televisão seja veneno, é porque o padrão passivo e prolongado de estimulação que ela oferece priva o cérebro do que ele precisa para manter suas conexões ativas, especialmente acima dos 60 anos, quando a reserva cognitiva já está sendo naturalmente reduzida e cada escolha do dia tem um impacto proporcionalmente maior do que teria tido décadas antes. O seu Arnaldo, 70 anos, mecânico aposentado de Belo Horizonte, era do tipo de homem que havia trabalhado a vida toda com as mãos e com a cabeça ao mesmo tempo. Resolvia problemas, diagnosticava falhas, ensinava aprendizes, administrava estoque. A aposentadoria veio com merecimento e com um vazio que ele preencheu da forma que lhe pareceu mais natural. Televisão de manhã, televisão à tarde, televisão à noite. Às vezes 3 telas ao mesmo tempo. A da televisão, a do celular, a do tablet que o filho havia dado de presente. Em 2 anos, a esposa dele notou algo que a preocupou. O seu Arnaldo, que havia sido o tipo de homem que resolvia qualquer problema técnico que aparecesse, havia deixado de conseguir montar um móvel simples, seguindo as instruções. Havia perdido a paciência para qualquer tarefa que exigisse sequência lógica. Havia ficado irritável, ansioso e com um sono que, mesmo sendo longo, não o descansava de verdade.
O médico que o atendeu identificou algo que tem um nome específico na literatura científica: comprometimento cognitivo leve associado a sedentarismo mental e privação de sono de qualidade. Não era demência, mas era o caminho para ela se nada mudasse. E aqui entra a segunda dimensão do dano que precisa ser explicada com clareza. O celular não é apenas um problema de tempo de tela. É um problema de fragmentação, de como ele reorganiza o padrão de atenção do cérebro de uma forma que tem consequências profundas para a memória e para o raciocínio em pessoas acima de 60 anos. Cada vez que o celular emite uma notificação, um som, uma vibração, o cérebro interrompe o que estava processando e redireciona a atenção. Esse redirecionamento tem um custo neurológico real. Pesquisadores da Universidade da Califórnia mediram o tempo médio que um cérebro leva para retornar ao estado de concentração plena depois de uma interrupção. São 23 minutos. 23 minutos para que o foco retorne ao nível que tinha antes da interrupção. Agora imagina um dia em que o celular emite dezenas de notificações, em que a televisão está ligada em segundo plano enquanto você tenta fazer outra coisa, em que a atenção é fragmentada em pedaços cada vez menores, nunca se consolidando em foco real por tempo suficiente para que o cérebro faça o trabalho profundo de que precisa. O resultado desse padrão, repetido dia após dia ao longo de meses, não é apenas distração momentânea. É uma reorganização estrutural da forma como o cérebro processa informação, que a neurociência está documentando com imagens de ressonância magnética funcional, que mostram diferenças mensuráveis na espessura do córtex pré-frontal entre pessoas que mantêm atenção sustentada e pessoas que vivem em fragmentação constante. O córtex pré-frontal é a região do cérebro responsável pelo planejamento, pelo julgamento, pela memória de trabalho, pelo controle emocional e pela tomada de decisão. É a parte do cérebro que nos torna capazes de raciocinar de forma complexa, e é exatamente a região que o padrão de fragmentação constante está mais comprometendo. Dona Ruth, 65 anos, enfermeira aposentada de Porto Alegre, havia sido ao longo de toda a carreira uma profissional de raciocínio rápido e memória afiada. Sabia o nome de todos os pacientes, lembrava de detalhes de prontuários sem precisar consultar, mantinha a calma em situações de pressão. 2 anos depois da aposentadoria, sentia que havia algo diferente no funcionamento da própria cabeça. Não conseguia terminar um livro porque perdia o fio do enredo. Esquecia palavras no meio de uma conversa. Acordava cansada mesmo depois de 8 horas de sono. Quando descreveu a rotina ao médico, a resposta não estava em nenhum exame laboratorial. Estava nas 7 horas diárias de tela fragmentada que haviam substituído o estímulo cognitivo real que o trabalho havia fornecido por décadas. O cérebro dela não estava doente, estava desnutrido do tipo de trabalho que o mantém funcionando com eficiência. Mas existe ainda uma terceira dimensão do dano, que vai além da cognição e que afeta o corpo inteiro de uma forma que a maioria das pessoas nunca conecta ao hábito de tela. O sono. A luz emitida pelas telas, seja da televisão, do celular, do tablet ou do computador, emite um espectro de luz que o cérebro interpreta como luz do dia. Quando essa luz chega aos olhos à noite, ela bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio que o cérebro usa como sinal para iniciar os processos de sono profundo. E o sono profundo, especialmente nas pessoas acima de 60 anos, não é apenas descanso. É o momento em que o cérebro realiza uma das funções mais críticas para a saúde neurológica de longo prazo. Durante o sono profundo, o sistema linfático do cérebro se ativa. Esse sistema, descoberto pela ciência apenas em 2013, e que ainda está sendo estudado com crescente urgência, funciona como um sistema de limpeza do cérebro. Durante as horas de sono profundo, o líquido cérebro-espinhal flui pelos espaços entre os neurônios e remove resíduos metabólicos que se acumulam ao longo do dia. Entre esses resíduos está a proteína beta-amiloide, que é exatamente o composto que se acumula em placas no cérebro de pessoas com Alzheimer. Em outras palavras, o sono profundo não é luxo, é a faxina do cérebro. E quando o hábito de tela até tarde da noite compromete a qualidade desse sono repetidamente, ao longo de meses e anos, o sistema de limpeza trabalha de forma incompleta. Os resíduos se acumulam, e o risco de processos neurodegenerativos aumenta de uma forma que a ciência está documentando com uma urgência que deveria chegar com muito mais força às consultas médicas de rotina. A dona Conceição ficava no celular até meia-noite. Às vezes passava disso. Adormecia com o aparelho na mão, com a tela ainda acesa. Acordava às 6 da manhã
porque o corpo estava acostumado ao horário de décadas de trabalho. Dormia 6 horas com uma qualidade de sono comprometida pela luz artificial e pela estimulação que havia ocorrido até minutos antes de fechar os olhos. E acordava sentindo que havia descansado mal, o que atribuía ao envelhecimento sem saber que estava contribuindo ativamente para que o cérebro não completasse o ciclo de limpeza que precisava realizar toda a noite. Existe um estudo publicado na revista Nature Communications que analisou dados de quase 9.000 adultos britânicos acima de 50 anos e concluiu que dormir menos de 6 horas por noite estava associado a um aumento de 30% no risco de desenvolver demência em comparação com pessoas que dormiam entre 6 e 8 horas com qualidade adequada. 30%. Não por um fator genético, não por uma doença instalada, não por algo que estava fora do controle das pessoas, por um padrão de sono que havia sido comprometido de forma silenciosa e contínua. E o que comprometia o sono da maioria dessas pessoas não era insônia no sentido clínico. Era exatamente o costume que estamos discutindo. A tela até tarde, a estimulação fragmentada que mantinha o cérebro em estado de alerta quando deveria estar desacelerando. O seu Arnaldo, quando os médicos explicou o mecanismo do sistema linfático em linguagem que ele conseguiu entender, ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que havia passado a vida inteira cuidando de motores, que sabia que todo motor precisava de manutenção e que parar o motor sem fazer a manutenção quebrava tudo, que nunca havia pensado que o cérebro funcionava da mesma forma, que ninguém havia explicado isso assim antes. Agora que você entende os mecanismos, vamos falar sobre o que muda quando o hábito muda. Porque esse vídeo não existe para assustar, existe para informar de uma forma que torna a mudança possível. O cérebro acima dos 60 anos responde à mudança. Isso não é otimismo vazio, é neuroplasticidade documentada. Estudos com pessoas acima de 70 anos mostram que intervenções relativamente simples na rotina produzem mudanças mensuráveis na conectividade neural em poucas semanas. O cérebro não é uma estrutura que apenas decai. É um órgão que responde ao que você faz com ele hoje. A primeira mudança que produz resultado mais rápido é estabelecer um limite claro de tela nas 2 horas antes de dormir. Não é uma restrição punitiva, é dar ao sistema linfático as condições para trabalhar de verdade durante a noite. Trocar o celular por uma conversa, por um livro físico, por um rádio com voz, por qualquer coisa que não emita luz azul diretamente nos olhos, já representa uma diferença mensurável na qualidade do sono em menos de 2 semanas, para a maioria das pessoas que fazem essa mudança de forma consistente. A dona Ruth tentou por 3 dias e disse ao médico que havia sido impossível, que o hábito estava enraizado demais. O médico sugeriu começar por 30 minutos. Apenas 30 minutos sem tela antes de dormir. Uma semana depois, ela havia estendido para 1 hora sem precisar que ninguém pedisse, porque sentiu a diferença antes que alguém pudesse medir. A segunda mudança é substituir pelo menos 1 hora de estimulação passiva por estimulação ativa todos os dias. Não necessariamente uma atividade difícil ou intimidadora. A diferença entre passivo e ativo no que diz respeito ao cérebro não é sobre intensidade, é sobre participação. Palavras cruzadas. Dominó com alguém. Cozinhar uma receita diferente. Costurar. Consertar algo pequeno. Qualquer atividade que exija que o cérebro planeje, decida, lembre, resolva. Qualquer coisa que o tire do papel de receptor passivo e o coloque no papel de participante ativo. A dona Conceição voltou a abordar que havia sido uma paixão que a aposentadoria e o celular haviam engolido sem que ela percebesse quando isso aconteceu. Em 1 mês, a filha notou algo diferente. A mãe estava mais presente nas conversas, mais afiada nos detalhes. Lembrava de coisas que havia mencionado dias antes. Não havia mudado medicação, não havia iniciado nenhum tratamento. Havia apenas devolvido ao cérebro o tipo de trabalho que o mantém funcionando. A terceira mudança é a mais simples e a mais resistida ao mesmo tempo. Criar momentos de silêncio real ao longo do dia. Não silêncio como punição, não meditação formal se isso não fizer parte da sua realidade. Silêncio como pausa deliberada entre um estímulo e outro. 10 minutos sem nenhuma tela, sem nenhum som de fundo, sem nenhuma informação chegando. O cérebro, nesses momentos de silêncio, não para. Ele processa, consolida memórias, organiza conexões entre informações que recebeu. É exatamente nesses momentos que a criatividade aparece, que os problemas se resolvem de forma inesperada, que o raciocínio se reorganiza. E é exatamente esses momentos que o hábito de superestimulação constante
elimina completamente da vida de quem não percebe que precisa deles. O seu Arnaldo passou a sentar no quintal por 15 minutos toda manhã antes de ligar qualquer aparelho. Sem celular, sem televisão, sem rádio, apenas o quintal, os pássaros, o café. Disse ao médico, 6 semanas depois, que havia voltado a sonhar. Não que havia parado de sonhar, porque os sonhos sempre acontecem, mas havia voltado a lembrar dos sonhos pela manhã, o que é um indicador de que o sono profundo havia melhorado o suficiente para que o cérebro completasse seus ciclos de forma mais plena. A quarta mudança envolve algo que a cultura da aposentadoria muitas vezes subtrai sem que ninguém perceba. O contato social real, presencial, com troca genuína de conversa. O cérebro humano foi moldado pela evolução para funcionar em relação com outros cérebros. A conversa, o debate, a discordância gentil, o humor compartilhado, o olho no olho, são formas de estimulação cognitiva que nenhuma tela substitui de forma equivalente. Estudos longitudinais conduzidos pela Universidade Harvard ao longo de décadas mostram que o isolamento social é um dos preditores mais consistentes de declínio cognitivo acelerado em pessoas acima de 60 anos. Não porque a solidão seja fraqueza, porque o cérebro humano precisa do outro para funcionar de forma plena. O celular cria uma ilusão de conexão que muitas vezes substitui a conexão real sem que a pessoa perceba a diferença. A dona Conceição respondia mensagens o dia inteiro no grupo da família e sentia que estava conectada, mas havia semanas sem sentar com alguém de frente, sem conversa que exigisse raciocínio em tempo real, sem o tipo de troca que o cérebro processa de forma completamente diferente de uma mensagem de texto ou de um áudio de 30 segundos. Nada do que foi dito aqui é sobre abrir mão do conforto que a tecnologia oferece. É sobre entender que o cérebro, acima de 60 anos, precisa de um equilíbrio específico entre estímulo e silêncio, entre passividade e atividade, entre tela e presença, que a cultura atual não ensina e que o tempo livre da aposentadoria, sem a estrutura que o trabalho fornecia automaticamente, frequentemente desfaz, sem que ninguém tome uma decisão consciente nesse sentido. A dona Conceição, 6 meses depois da conversa com o médico, havia reduzido as horas de televisão para menos da metade do que eram. Havia voltado ao bordado. Havia passado a caminhar 3 vezes por semana com a vizinha, o que havia se transformado em conversa de 1 hora após cada caminhada. Havia colocado o celular para carregar fora do quarto à noite. Num exame cognitivo de acompanhamento, os indicadores que haviam preocupado na primeira avaliação haviam melhorado de forma mensurável. O médico explicou que não havia sido um milagre. Havia sido o cérebro respondendo às condições que ele precisava para funcionar melhor. Condições que sempre estiveram disponíveis, que só precisavam de alguém que explicasse por que importavam. O seu Arnaldo voltou a montar móveis. Montou uma estante inteira para expor à neta, seguindo as instruções sem se perder uma vez. A esposa ficou olhando sem dizer nada por um tempo. Depois disse que havia sentido saudade dele. Não do homem que havia ido embora, porque ele estava ali o tempo todo, do homem presente que havia voltado. Antes de terminar, preciso te pedir uma coisa com toda a sinceridade, e essa coisa é mais importante do que parece. Vai até os comentários agora. Não depois do próximo vídeo, não mais tarde, agora. E me conta de onde você está assistindo isso. Pode ser de uma cidade grande, pode ser do interior do Ceará, de uma vila no norte do Pará que a maioria das pessoas não sabe localizar no mapa, de um bairro simples de uma capital, de uma cidade pequena no interior de Goiás, que tem mais história do que qualquer enciclopédia consegue conter. Escreve aqui embaixo o nome da sua cidade, do seu estado, de onde você está nesse momento. Esse gesto leva menos de 30 segundos e faz uma diferença real, concreta e direta para esse canal continuar existindo e levando esse tipo de informação para mais pessoas que precisam dela. Os comentários não são número para mim. Cada comentário que chega aqui é lido. É o que mostra que a informação está chegando onde precisa chegar, que tem gente de carne e osso do outro lado, levando isso para a vida de verdade, contando para o filho, para o vizinho, para o médico de família que atende lá na UBS da esquina. Se esse vídeo abriu alguma coisa dentro de você, se alguma coisa que você entendeu hoje vai mudar uma escolha que você faz amanhã, deixa o like agora. Não porque o algoritmo precisa, embora precise, mas porque cada like diz que esse trabalho de horas de pesquisa, de cuidado e de revisão chegou a alguém que achou que valia a pena. E isso importa de verdade. Se inscreve no canal O Doutor Explica se você ainda não fez isso e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre coração, rins, pressão, memória, sono, alimentação, envelhecimento com qualidade e dignidade.
O tipo de informação que o seu médico gostaria de ter tempo de explicar na consulta, mas que 15 minutos raramente permitem. E compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com aquele familiar que passa o dia inteiro na frente da televisão, achando que está descansando, com um amigo que dorme com o celular na mão, com a pessoa que você quer que ainda esteja presente, inteira, lúcida e bem daqui a muitos anos. Porque às vezes a informação certa chega na hora certa e muda o rumo de uma vida. E você pode ser a pessoa que fez essa informação chegar. Eu sou o Dr. João Peixoto e até o próximo vídeo.